Bem-vindos a mais um Made in Agro, eu sou Rafael Bernardino e aqui ao meu lado minha parceira Evelyn Barbieri, tudo bem? Olá, Rafa, muito obrigada, tudo bem, graças a Deus. E hoje mais um Made in Agro, muito feliz por receber nossos amigos do Fundecitrus. Temos aqui então o Olavo, seja muito bem-vindo, Olavo. Olá, Evelyn, Rafa, um prazer estar aqui com vocês, discutindo de um assunto tão importante para a agricultura, que é a citricultura. Para nós é muito importante também. E aqui temos o Guilherme. Guilherme, seja muito bem-vindo também. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu? Bom, então acho que para a gente começar um pouquinho esse bate-papo, né? Vocês poderiam explanar um pouquinho para a gente o que o Fundecitrus faz? Quais as funções? Sim, o Fundecitrus nasceu em 1977. O Fundecitrus é o Fundo de Defesa da Citricultura. Então, naquela época, ele nasceu por causa de uma doença chamada cancro cítrico, que era extremamente importante. Ainda é, só que hoje a gente vai falar de doenças que eram mais importantes do que ela. E naquele momento a gente nasceu de uma forma muito firme para defender a citricultura, porque era uma doença que ameaçava acabar com a citricultura. E de lá para cá as coisas vieram mudando e nos últimos mais de 20 anos, hoje nós somos uma instituição de pesquisa. Então deixamos de ser exclusivamente de defesa e agora nós somos uma instituição que faz pesquisa direcionada para os problemas que os produtores têm no campo referentes à praga e doenças. Perfeito. Você comentando do cancro, eu lembrei algo pessoal. O meu pai ele foi comprador de laranja há muitos anos atrás. Eu era criança. E eu lembro dele, ele chegava em casa e mostrava para mim alguma laranja com alguns problemas, né? Ele indicava. Eu creio que antigamente não tinha tanta tecnologia, tipo 94, talvez até antes, né? Hoje existe uma tecnologia muito forte para estar analisando esse tipo de doença. Sim, o cancro, ele no passado, como não existia manejo, existia uma legislação muito rígida que você era obrigado a erradicar a planta. Não só a planta, mas a legislação lá atrás falava que, dependendo da incidência, se você tivesse mais do que 0,5% de plantas contaminadas num talhão, 0,5%, você tinha que arrancar o talhão inteiro. Nossa. E a legislação veio se adequando à realidade do campo e também aos avanços da tecnologia. Então hoje, já há vários anos, o cancro, existe um manejo para você controlar a doença, não é mais necessário. Aqui no estado de São Paulo, a gente está sobre um sistema de mitigação de danos. Então você consegue fazer o manejo da doença com uso de cobre, quebra-ventos, tecnologias que é possível conviver com a doença no campo. Ai, que bom, né? Muito bom. Então quer dizer que vocês prestam todo um apoio, né, para os citricultores em todos os níveis, principalmente nessa questão de controlar doenças, essas questões, né? Sim, a nossa missão hoje principal é no foco de controle de pragas e doenças, e a doença mais importante que a gente tem hoje é o greening, que acho que a gente vai comentar bastante dela aqui ainda. Sim, inclusive nós fizemos, né, Rafa, uma matéria com vocês logo no comecinho do nosso primeiro Made in Agro, né? E foi muito informativa, foi muito interessante. A gente também começou a aprender um pouco mais sobre. Mas vamos lá, então. Me fala um pouquinho, então, sobre o greening. Como que está hoje na nossa região, em comparação a um tempo atrás? Ele aumentou a quantidade de greening? Como que está funcionando? Hoje o greening ele ocupa 38% das plantas. O ano passado, na verdade, esse número é de 2023, né? 2023 a gente fez o levantamento, 38% das plantas do estado inteiro de São Paulo e Triângulo Mineiro estão doentes. Nossa. Na nossa região específica aqui de Matão, é 17%. Então você tem regiões com menos e com mais, a média é os 38%. Onde tem menos? Triângulo Mineiro. Quanto mais calor, noroeste do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, menos a doença vai para frente, porque a bactéria ela não se multiplica muito bem em altas temperaturas. Agora, daqui para baixo, se nós olharmos de Matão para baixo, Matão, Avaré, Duartina, Limeira tem mais de 70% de greening. Então, de cada 10 plantas que estão ali no campo, 7 têm a doença. Isso é o número de 2023, porque o levantamento desse ano a gente vai fazer agora, no próximo mês que a gente começa a fazer o levantamento para enxergar como que está o raio-x de 2024 da doença no campo. Perfeito. E para fazer essa análise que você fala de porcentagem, como que é feito hoje? Existe um sistema? Eu lembro que nós, lá na matéria, nós fizemos sobre a avalia psilídeo, né? Você pode contar um pouquinho para a gente? Na verdade, a questão do levantamento do HLB, né, do greening, ele é realizado pela nossa equipe. Então, o Fundecitrus hoje ele tem a equipe de pesquisa e a equipe de transferência de tecnologia, né? Esse levantamento do greening, do HLB,
é realizado pela equipe de transferência de tecnologia, em parceria também com o pessoal da PES. E essa metodologia é visual. E, inclusive, esse número de 38% é uma fotografia do cenário de 2023, né? Então, todo ano essa estimativa ela é refeita, esse levantamento do HLB ele é refeito, agora a gente começa em meados de abril, maio, então nós visitamos, são sorteadas algumas amostras ao longo de todo o cinturão citrícola e a amostra é visual. Caso tenha necessidade de fazer um diagnóstico, né, através da amostra do laboratório também, o Fundecitrus consta com a equipe de laboratório para fazer essa análise laboratorial, mas a maioria das vezes é sintoma análise visual. Tá? Você sabe que me surgiu uma dúvida aqui agora vocês comentando, né? Recentemente, vocês passaram a estimativa, na verdade foi encerrado a estimativa do ano de 2023, 2024, né? Da safra da laranja. Exato. E aí vocês me falando agora da doença, me veio aqui uma dúvida. Quando essa estimativa é feita e no final, quando ela é encerrada, se houver essa variação das doenças, do greening mesmo, que acho que é o que mais ataca, né? Se houver essa variação também, por exemplo, o ano ele foi muito mais atacado, né? Foi muito mais afetado. Então, ele diretamente, ele influencia essa estimativa de safra no final das contas? Influencia. Na conta da estimativa de safra, você tem a quantidade de frutas que é feita de riça, então são alguns milhares de talhões de plantas que são escolhidas para a gente ver quanta fruta tem na planta, acompanhar o crescimento dessa fruta e também ver o quanto dessa fruta que cai e o porquê ela cai. Uhum. Então existe a projeção da taxa de queda, que é o que você está dizendo, e a gente inclusive fala, a gente olha para aquele fruto que caiu e fala, isso aqui é por conta de greening, isso aqui é por conta de cancro cítrico, isso aqui é por conta de pinta preta, não, isso daqui é furão e mosca. Então a gente dá o nome da causa da queda. E a gente tem acompanhando a evolução do greening, esse número acabou de sair. Por exemplo, na safra passada, o greening derrubou 5% das frutas do estado de São Paulo. Nessa que fechou agora, já foi para 8%. Então você tem região que ele derruba mais, região que derruba menos, mas esse é o número mais atual. E hoje já existe uma solução para cada pomar, vamos dizer assim, para solucionar o greening, ou ainda está em estudo? Tem muito estudo, tem muita coisa que o produtor pode colocar no campo. A gente tem, aí vocês que mandam aqui, mas a gente tem um leque de opções que o produtor consegue fazer na fazenda. Desde a questão do inseticida, que é o que a gente acompanha com a avalia psilídeo, que o Olavo pode comentar melhor. Uhum. Mas existem diversas técnicas. A gente tem um material, por exemplo, que chama os 10 mandamentos do greening. Então só ali são 10 coisas que você tem que fazer para você ir fechando as portas para a doença, por exemplo. Perfeito. Olavo, e já que eu sou um produtor, né, e eu tô com algum problema lá, eu posso contar com o Fundecitrus para me apoiar nessa pesquisa e ver o que eu posso fazer no meu pomar, por exemplo? Sim, hoje a equipe que atende muitas vezes a demanda do campo, né, a linha de frente é a equipe da transferência de tecnologia que faz essa visita ao produtor, que atende esses chamados ao produtor. A equipe de transferência ela tem o resguardo da equipe da pesquisa, né? Então muitas vezes os chamados, né, as demandas nós levamos para dentro, nós discutimos com os pesquisadores da instituição e caso caso a gente não saiba a resposta, a gente tenta buscar a melhor solução ao produtor. Então cada região do Parque Citrícola existe um agrônomo responsável. Tá? Eu fico, por exemplo, responsável pelas regiões de Bebedouro, Rio Preto, região de Franca também. Então, todas as propriedades presentes nessa região ficam sob a minha responsabilidade. Assim como os outros agrônomos também atendem as demais regiões. Então, o produtor entra em contato com o Fundecitrus, o agrônomo marca uma visita totalmente de graça, conversa com o produtor, avalia com o produtor quais são as demandas e a gente busca atuar da melhor forma ajudando o produtor. E só por uma curiosidade, você comentou que 5% de toda a laranja, né, em si precisa ser descartado, né? Tem números para a gente ter uma ideia de quanto é esse 5% no Brasil? Olha, nossa safra fechou em 307 milhões de caixas. Então, 5% desse número vai dar bastante coisa que caiu para o chão. Na verdade, não é nem que tem que ser descartado. Esse fruto caiu e ficou impróprio para qualquer coisa. Devido às doenças. Sim, ele caiu no chão e vai sendo apodrecido. Esse fruto não chega a ser colhido. Então, por exemplo, a gente
Hoje já começa a ver fruta caindo nas variedades precoces, que vão começar a ser colhidas. Começaram um pouco agora, mas o forte vai ser ainda no próximo mês. E a fruta já está caindo quando a planta está doente. Então é uma fruta que você perde. Essa taxa de queda que eu mencionei é uma fruta que você perdeu. Você não vai mais aproveitar porque ela realmente caiu no chão. Perfeito. Eu fico imaginando, né, o Olavo falando sobre o trabalho do Fundecitrus, o quanto que pro produtor, né, pro citricultor, acho que é uma tranquilidade, né, saber que existe esse apoio, porque eu fico imaginando, todo empreendimento a gente tem riscos, a gente tem dúvidas, né, a gente tem, acho que as suas angústias, e ter a Fundecitrus, então, acredito que deve ser um refresco, né, por dizer assim. Uma parceria de sucesso, né? Com certeza. Nós vamos assistir um vídeo do nosso parceiro. Na volta falaremos mais sobre o trabalho do Fundecitrus.